E aí, tudo na paz? Nesse vídeo eu vou mostrar para você, através de das passagens mais clássicas do Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, o tipo de evangelizador que um crente pode ser. Olha isso, hein? Mas tá imperdível. Mas antes de nós irmos pro vídeo, não se esqueça de deixar aquele like aqui, bonito, maravilhoso, abençoado. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois toda semana eu vou deixar aqui vídeos com conteúdos que são, olha, para a glória de Deus, uma bênção e vão te ajudar a aprender mais da Bíblia e também a saber lidar com assuntos que as Escrituras dizem, que de repente você que está começando a estudar teologia ou se já estuda, mas precisa de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista, eu vou ser aqui teu teólogo de referência e vou estar te abençoando com esse conteúdo. E no final desse vídeo eu tenho certeza que você vai poder fazer um diagnóstico maravilhoso sobre da sua vida e também daqueles que atuam com você no ministério sobre essa questão tão importante, tão crucial, que é a evangelização. Eu sou Carlos Araújo, eu sou especialista em teologia, sou especialista em história e em filosofia, e estou aqui para esclarecer dúvidas e para ajudar você a conhecer mais a palavra de Deus. Então, vamos lá, sem delongas, vem comigo e vamos pensar. Gente, em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre 3 tipos de crentes. Você deve lembrar, né? O natural, o carnal e o espiritual, certo? Só que ele está falando sobre 3 tipos de crente. Por que eu falo isso? Porque normalmente a gente usa muito essa passagem para evangelizar pessoas, né? Não, você, o homem carnal, natural, ele chama de homem ali. Mas por que são crentes? Porque ele está direcionando a carta às igrejas que estão em Corinto. Então ele está direcionando a carta a comunidades especificamente cristãs, que depois também as cópias vão servir para toda a cristandade, para todos os cristãos. Então ele não está falando ele não está falando para quem está de fora da igreja. Claro que a mensagem de Deus ela também serve nos seus menores detalhes para quem é de fora, mas principalmente ali, como é uma carta endereçada a crentes, ele está falando com crente ali. E se ele fala que tem 3 tipos de seres humanos, 3 tipos de pessoas, são 3 tipos de pessoas diante de Deus, 3 tipos de pessoas que podem ser encaradas, né? Então, o natural, o carnal, o espiritual. E eu vou inclinar esses 3 tipos de pessoas aqui, pensando na questão da obra evangelizadora, certo? Como é que cada um desses crentes, ele vai fazer a obra de Deus? Como é que... E aí você vai descobrir, através de cada um deles, por que muita gente acaba não realizando a grande comissão da forma que deveria. E a questão do evangelismo, que tanto nós temos que comentar, e voltamos, e batemos o martelo, e voltamos e falamos para as pessoas têm dificuldade, parece que quem não tem que ficar ouvindo tem amnésia, não é possível. Porque você volta e você fala de novo, e muitas pessoas ainda têm dificuldade de, mesmo sendo cristãs, entenderem que precisam estar constantemente levando a mensagem de Deus. Mas vamos lá. O primeiro tipo de crente está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, é o crente natural. Paulo fala assim, ó, reparem, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucuras e não é capaz de entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, né? Então 2,14 ele fala aqui que o homem natural não consegue, em outra tradução fala o homem natural, não consegue, o crente natural, não consegue discernir as coisas de Deus, porque elas parecem loucuras, né? Então ele fala, olha, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito, Deus, porque ele parecem loucura. Uma pessoa natural, uma pessoa não espiritual. E essa pessoa, na questão da evangelização, ela não vai conseguir evangelizar. E ela não evangeliza, pois lhe falta uma consciência vinda do Espírito Santo. E como ela não é, né, não é ele que motiva essa pessoa, ela não é motivada pelo próprio Espírito de Deus, em hipótese alguma ela se sente motivada a fazer a obra do anúncio, da pregação, do querigma. Até porque essa obra ela não faz o menor sentido para essa pessoa, porque é um crente sem consciência evangelística, sem consciência das coisas espirituais. Ora, para que eu vou,
pessoa vidrada nas coisas do mundo, uma pessoa que não se interessa, não entende a importância das coisas espirituais, ela vai só voltar-se no máximo no cristianismo para a ética cristã e para a prática das boas obras ou coisas do gênero. Na melhor das hipóteses, né? Esse crente, ele não vai evangelizar pensando em coisas eternas, porque tem coisa mais espiritual do que você entender a eternidade, meu Deus do céu, né? Então ele não vai entender, porque ele só está voltado para as coisas que estão aqui na terra, certo? Então, em hipótese alguma, ele vai ser o crente, é o evangelizador natural, o crente natural. O segundo tipo de crente aqui que eu quero comentar, como olhando, né, fazendo esse olhar especial sobre como é que ele se comporta diante da evangelização, é o crente carnal. É o crente carnal, que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 fala: irmãos, Paulo falando, não a vocês pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha que coisa mais pesada, mais triste de ser meditada, de ser pensada, né, gente? Porque, meu Deus, esse crente, o crente carnal, ele também não evangeliza. E ele não evangeliza porque não deixou a mentalidade de bebê espiritual. Ele não consegue deixar. É desse tamanho a mente. A vida é uma vidinha voltada para as coisas daqui apenas. Ele ainda é um bebê espiritual, sempre precisa de um cuidado, nunca consegue cuidar, ele não evolui, ele não quer evoluir, pois é um crente atrofiado por pecados e meninices que não deixa ele sair do lugar. Como é que essa pessoa vai evangelizar? Como é que essa pessoa ela vai levar a mensagem de Cristo adiante se ela está tão travada nas suas pequenices e nas suas situações que tão cedo, né, lhes impedem de viver a vida cristã como deveria viver. Esse é o crente carnal e, portanto, como evangelizador carnal, é uma pessoa que não está presa às coisas ainda do seu próprio desenvolvimento, e ele gasta tempo demais tendo que ser cuidado. As pessoas gastam tempo demais cuidando dele. Ele gasta tempo demais com ele mesmo para se manter minimamente bem, para não cair da fé, para não se afastar do Senhor ou coisas do gênero. Como é que essa pessoa vai conseguir evangelizar, né? E o terceiro tipo de crente aqui, evangelizador, é o crente espiritual. O terceiro tipo de evangelizador, o evangelizador espiritual. Capítulo 2, versículo 15 e 16, aqui de 1 Coríntios, que diz o seguinte: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O crente espiritual, é um evangelizador. O evangelizador espiritual, ele evangeliza porque não possui capacidade própria para isso. Ele entende que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele entende que não é ele que faz a obra. Ele entende que não é ele o nome, o cara que vai ser pregador de multidões, e por isso, para as pessoas olharem e aplaudirem e falar: olha lá o fulano que é pregador de multidões e convence muita gente porque é capaz, porque isso e aquilo. Não, ele sabe que não possui capacidade própria para isso, mas porque ele tem humildade suficiente para dar um espaço para a mente de Cristo, que com o impulso do Espírito Santo traz a motivação necessária para ele completar a obra pela qual ele existe para fazer nessa terra. E esse é um crente de fato genuíno, e portanto, por ser um crente genuíno, ele é um evangelizador, certo? Então, quando a gente pensar assim em 3 tipos de evangelizadores, na verdade, um só evangeliza de fato. O crente natural, ele até pode entender, querer evangelizar em algum momento, mas ele não vai conseguir, porque ele naturaliza as coisas demais. Ele não evangeliza porque a consciência dele não vem do Espírito Santo. O crente carnal, ele está perdido demais nas suas meninices, nos seus pecados pequenininhos, mas constantes, que lhe faça ali desenvolver uma meninice constante, eterna, e ele não faz. Mas o crente espiritual, esse sim, esse é impulsionado pelo poder do Espírito Santo, e ele entende que a mensagem de Deus, ela precisa ser levada para todas as pessoas, e ele vai levar essa mensagem com amor, com paixão, com o coração aquecido, com a vida diante de Deus no altar, porque ele sabe que Deus é quem faz, ele é só um instrumento, e ele se coloca para realizar. Olha, dá para a gente pensar aí, a nossa vida primeiro: será que eu estou sendo um crente
um evangelizador natural, um evangelizador carnal ou um evangelizador espiritual, que nada mais é que eu vou ser o tipo de evangelizador, que o tipo de vida, que o tipo de crente que eu for, né, vai revelar. Então, se eu sou um homem natural, apenas um cristão natural, um cristão carnal, ou um cristão espiritual, isso vai fazer toda a diferença na minha vida. O que você tem sido? O que eu tenho sido? Temos que meditar. E que Deus nos ajude sempre, sempre a fazer a vontade dele, a obra dele e desenvolver essa mensagem que precisa ser urgentemente pregada para as pessoas que estão mais próximas a nós, da nossa família, as pessoas que estão no nosso círculo de amizade, empregos, etc., estudos, e aqueles que são os críticos da fé também precisam ser, esses três grupos precisam ser evangelizados e que Deus possa usar a minha vida e a sua. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, manda para outra pessoa, compartilha, e se não está inscrito, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Deus abençoe você.